Quando você ouve Clube Avenida ou Salão Avenida e Baila Tchê, o que vem primeiro na sua memória? Aposto que a primeira coisa que você se lembrou foram as brigas, inclusive com fatalidades que aconteceram lá, né? Ou também daquele ônibus da avenida, né? Caindo aos pedaços, né? Eu aposto que você também lembrou sobre isso. Eu sou o John Lude, seu contador de histórias. O extinto Clube Avenida é o nosso tema de hoje. Sejam todos bem-vindos. A Imperial Lux Modas fica aqui na rua Marechal Floriano, na famosa descida dos bombeiros. Visite aqui toda a linha de vestuário masculino, feminino e calçados também. O nosso patrocinador oficial do canal John. Nos anos 90, por seu Juca, o Clube Avenida, ou Salão Avenida, também Baila Tchê, né, nascia com a proposta de ser uma opção a mais de entretenimento para a galera daquela época. Na época, os consagrados Sweeterson, Cruzeiro Disco Club, Ozium, Salão Pauli eram os carros-chefe aqui no município. Sem dúvida, o Avenida viria para brigar de igual com os gigantes. Brigar entre aspas, né? Eu já vou te contar um porquê, então fica aí. A proposta inicial era criar um ambiente descontraído, jovem e atual. A noite do Havaí, sem dúvida, marcou uma geração. Você que está aí do outro lado, você se lembra? Coloca aí seu relato embaixo nos comentários. E nos domingos, enquanto o Sweeterson tinha o sarau, no Clube Avenida tinha o Tapiros Danceteria lá no início de sua história. Juntava gente de todos os bairros, imagina a muvuca que era, todas as tribos, numa época em que havia aquela rixa entre Centenário e Serra Alta e Cruzeiro, enfim, era uma briga que só, né? Era a lei, né? Da pessoa se dar bem apenas com pessoas do bairro, e olha lá ainda, né? Uma bobeira sem tamanho, não é mesmo? Que bom que isso daí acabou hoje em dia, né? Eu, por exemplo, não ligo se a pessoa é desse ou daquele bairro. For gente boa, tamo junto. A proposta inicial do seu Juca para com o Clube Avenida tomava proporções diferentes. Por essas rivalidades que falamos ali no início, né? Eram raros os fins de semana sem brigas no local. Inclusive na postagem que fiz lá no Facebook, no grupo São Bento, no passado, os quais eu mando um abraço, né? Um colega, Juliano Adriano, escreveu: as melhores brigas eram Vila Centenário contra Rio Negrinho, comentou ele. Imagina só o ringue que era, né? Aí a gente vê que não era só rivalidade entre bairros, mas também entre cidades. Suscetível às brigas, derramamento de sangue esse que manchava a cada final de semana de evento a baixíssima, né, boa reputação que ainda existia no clube. Várias dessas rixas acabaram em fatalidades. Uma dessas fatalidades a gente vai relatar agora, né? Ressalto que as informações são reais e estão disponíveis no site Jus Brasil para quem quiser ler. Madrugada de 12 de fevereiro de 2006, durante um baile que se realizava nas dependências do Clube Avenida, o ora denunciado GP, a gente vai preservar os nomes, né, por se envolver, por tratar-se de casos policiais, envolveu-se em uma contenda da qual participou. No polo contrário, o jovem HS, né, terminada a supra-referida desavença e já por volta das 4 horas da manhã, o denunciado GP, né, as iniciais, rumou para fora do salão, ocasião em que, em frente
ao mencionado estabelecimento, encontrou o denunciado FF e o então menor, iniciais DBB, relatando-lhes a briga noticiada. Foi então que, ajustados entre si, os horas denunciados e o menor resolveram por fim, a vida de seu desafeto, H, até em virtude de uma rixa antiga que tinham com um irmão da vítima conhecido por Papai Noel. Não aquele do Polo Norte, né? O apelido do rapaz era Papai Noel. Certamente, em razão da minoridade penal do mesmo, né? A execução do ato propriamente dita ficou a cargo do infante DBB. E conforme combinado, tão logo H saiu do baile ali mesmo, de frente ao Clube Avenida, o menor, validando-se de um revólver calibre 38 que portava consigo, passou a atirar contra a vítima, acertando-a por 2 vezes na região do tórax, o que levou a óbito por choque hipovolêmico, detectado em exame cadavérico. Os dados são reais e colocamos nesse vídeo para comprovar a veracidade dos fatos. Quem quiser ler a matéria, como eu já disse, né, eu vou deixar aí embaixo na descrição. O que era para ser uma nova opção de entretenimento se tornava um ringue, onde quem entrava não sabia se dali sairia vivo. Um ambiente até que era bem agradável. Eu fui uma vez lá, quando o Luigi Mandini, que marcou minha época, esteve ali. Graças a Deus, eu saí vivo daquele dia, né? Vamos relembrar um pouquinho de Luigi Mandini, então. De apagar a má reputação do Clube Avenida, fizeram a mudança do nome da casa, que passou a se chamar de Clube Bailatê. Embarcando na onda do Clube Tradição, a proposta era transformar a casa em bailes tradicionalistas gauchescos. Só era, porque a fama, né, continuou a mesma, e as brigas com mortes certamente que também continuaram. Envolto a inúmeros processos, os proprietários decidem vender o estabelecimento. Ali hoje é um centro comercial, né, com academia, oficinas, entre outros. Com a venda do Bailatê, viu que na época o então concorrente Clube Tradição em Serra Alta estava à venda. Anos nas mãos da família Heinz Pari, o sagrado Sweeterson Tradição agora passava para as mãos do seu Juca, ex-dono do Avenida. A pergunta era, será que os antigos frequentadores do Avenida iriam frequentar o Tradição? Parece que sim. Em 2019, uma briga generalizada no interior do Clube Tradição. Pouco tempo depois, já na área externa, né, os grupos se reencontraram e reiniciaram as agressões. Um dos envolvidos, munido de uma pistola calibre 40, efetuou cerca de 10 disparos na direção das vítimas, que fugiram e se refugiaram nos fundos do estabelecimento, enquanto o atirador tentava acertar as vítimas. Seus comparsas lhe auxiliavam para acuá-las e impedi-las que elas corressem, lançando pedras e outros objetos. Ali uma mulher foi atingida no abdômen. O assunto foi veiculado até na televisão. Após isso, o Clube Tradição foi interditado pela justiça e não voltou mais. Envolto em inúmeros processos, seu Juca coloca à venda. A gente se pergunta, teria ele uma mão ruim para tocar seus projetos? Que tudo termina, quase tudo, terminou em tragédia? O que você pensa sobre o assunto? Comente aí embaixo. Seria culpa dos proprietários ou talvez por não investirem, mais em segurança, ou a culpa é dos maus elementos que frequentavam a casa? Sua opinião é bem valiosa aqui no canal, John. Depois disso tudo, Toninho Eventos se torna proprietário da casa,
né, que após várias transformações, até o momento abril de 2022, no dia da nossa gravação aqui, né, dia 6 de abril de 2022, continua desativado ainda, né? Um pouco por conta da pandemia, já que eles estavam com previsão para voltar em 2020, mas atrasou tudo e estão prometendo voltar agora, dia 23 de abril de 2022. Desejamos sucesso ao Toninho Eventos, que ele tenha vida plena e bastante sucesso. Pessoal, esse foi mais um conteúdo do seu contador de histórias aqui. Prazer em contar nossa história, né? No canal que tem de tudo um pouco. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Se inscreva, clica no botãozão aí vermelho, se inscreva no canal. Ajude a gente a crescer ainda mais aqui na plataforma e continuar levando até você as histórias da nossa terra. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.